aqui. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa Semana Vagânova. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula 1. Quem não assistiu ainda dá para assistir, tá? Eu coloquei no grupo dos WhatsApps o link e depois eu vou liberar essa também, tá? Hoje a aula vai ser um pouco mais prática, eu vou demonstrar muito mais. Quem quiser fazer junto, eu vou gostar de ver, tá? E aí eu posso corrigir, posso falar um pouquinho, e a gente vai entendendo no nosso corpo, tá? Só recapitulando, o ponto principal da nossa aula de segunda-feira, foi que o método Vaganova foi criado para todo mundo, né? Então a gente viu todo o contexto histórico, e aí, hoje vocês vão começar a entender como que a Vaganova consegue fazer todos esses corpos fazerem tudo, tá? Então, a primeira coisa, ela faz o aluno entender o corpo dele. Lembra que a gente falou, o aluno tem que entender o movimento, ele precisa saber explicar o movimento também, mas ele precisa ter um entendimento no corpo dele. Então, tudo vai ser muito pensado, sabe? Com muitos detalhes. E esses detalhes são coisas que são passadas de professor para professor, né? A gente até tem os livros da Vaganova e eles explicam o movimento como um todo, mas algumas sensações, isso é passado de geração para geração, tá? Então, eu vou passar para vocês, vocês vão passar para os alunos e assim vai. E algumas coisas não é nem que veio de outro professor, é a gente entendendo o corpo e achando novas formas, né? Inclusive de passar essa informação para o aluno. Que às vezes a minha professora falava de um jeito que eu entendia, mas outro aluno não vai entender, e aí eu vou ter que dar a mesma informação, modificando ela um pouquinho. Certo? Deixa eu compartilhar minha tela. Hoje a gente não vai ter tanta coisa teórica, mas eu vou compartilhar para vocês irem vendo os pontos principais, tá bom? Mas depois eu libero o PDF para vocês como a gente fez na segunda, tá? Me deem um ok se vocês estão vendo a tela. Sim? Ótimo. Perfeito. Então tá. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, hoje a gente vai falar do aplombe, tá? E como a gente vai ativar partes essenciais para o cordebrar, para os giros e para o andeor, tá? A parte mais importante do método é os alunos entenderem o aplombe, tá? O que é o aplombe? Basicamente, deixa eu trocar eu aqui de lugar. O aplombe é a postura que nos dá o equilíbrio para a dança, tá? Então, basicamente, ela é isso, sim? Então, eu vou parar de compartilhar. Antes, só vamos falar que ela é composta dos ombros, das costelas, do peito, do abdômen, do encaixe do quadril, da posição do corpo como um todo, tá? Então, assim, o aplombe, ele vai ser aquela postura, mas ela nunca vai ser uma postura completamente engessada. Porque ao mesmo tempo que o aluno precisa ter a ativação de todas as partes do corpo, ele não pode ficar tenso. Ele precisa dar espaço para o corpo dele mexer de acordo com o movimento. E lembra que a gente falou da elasticidade do corpo, que ela usa muito as inclinações, os renversés, as trocas de posições? É por isso que é muito importante. Então, o aplombe, ele precisa ser sólido, mas ele precisa não ser tenso, não ser travado, para que os alunos consigam se movimentar. E aí, o que eu vejo? Tem alunos que conseguem fazer isso de uma forma muito natural. E normalmente são aqueles alunos que a gente fala assim, tem jeito para dança, tá? Mas tem aluno que tem isso muito difícil. É muito difícil para o aluno entender essa colocação do corpo. E aí eu vejo que aí é a nossa grande dificuldade. Por isso que muitos professores falam, esse não vai ser bailarino. Tá? Então aí é o primeiro ponto. Eles têm que entender como o corpo deles funciona e como esse corpo vai ajudar em determinado movimento ou não. Certo?
Então, vamos lá, vamos levantar aqui para vocês verem. Se vocês quiserem fazendo junto, pode, tá bom? Seguinte, ó, no aplombe, a gente vai começar pensando de baixo para cima. Então, a gente vai encaixar o nosso quadril, tá? Então, não pensando em fazer uma força para dentro do bumbum, tá? É uma força, mas de encaixar, ó. Então, é como se alguém empurrasse meu bumbum para baixo e aqui no meu quadril para cima, só para a gente ter esse encaixe. Não precisa forçar demais, senão elas não vão conseguir se mexer, tá? Desse encaixe, a gente vai pensar no abdômen e nas costas, nessa parte lombar. O abdômen, ele precisa prender, mas não é aquela coisa de fazer isso, ó. Tá? Não é isso, porque se elas fizerem isso, elas não vão conseguir se mexer novamente, como eu já falei, tá? De vez em quando eu vou vir aqui para admitir quem tá entrando. Pensa nesse abdômen como se a gente fosse puxar ele e colocar ele por dentro das costelas. Olhem de lado para ver se vocês conseguem perceber. Estou com o abdômen solto. Eu vou colocar ele para dentro das costelas, ó. Dá para perceber? Sim, então é uma força abdominal que puxa o meu corpo todo para cima. Só que aí, quando a gente puxa o abdômen, elas vão tender a fazer isso, ó. Abrir a costela. E não pode. Então, a costela, a gente vai pensar como se tivesse alguma coisa entrelaçando, assim, igual meus dedos, fechando a costela, tá? Se elas tiverem dificuldade de entender se fechar a costela, eu gosto de falar para elas assim, dá uma gargalhada. Quando a gente ri, a costela naturalmente fecha. Só que a gente só não pode fazer esse movimento de fechar os ombros, tá? Mas é essa a intenção, de fechar a costela, mas o meu abdômen continua lá embaixo dela, com isso fechado. Dá para perceber? Sim. E aí a gente vai para a parte dos ombros. Na parte dos ombros, a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira, sabe quando a gente faz esse movimento aqui, ó? Pensem nisso. Girar o ombro para trás e ter uma intenção do corpo para do ombro para baixo. Mas ao mesmo tempo, eu até vim com esse colã para ver melhor. Tem essa partezinha do colã, tá vendo? Imagina que essa partezinha tá puxando para cima, mas ao mesmo tempo o meu ombro tá indo para baixo. Dá para ver a diferença? Ó, relaxei, ombro. E quando eu faço isso, já naturalmente isso aqui tem que ativar. Sim? Deu para perceber? Basicamente, essa é a postura do aplombo que a gente precisa chegar. Só que aí, o que elas vão fazer? Tensionar o pescoço, tensionar os ombros, e aí elas ficam duras, aí a gente não consegue mais mexer. Então, eu tenho que ter isso tudo ativado, mas poder levar e voltar para essa postura. Faz sentido? Sim. Posso ver vocês? Quem quiser abrir a câmera, testar. Ixi, estão tudo? Ah, muito bem, Ana, gostei, abriu a câmera. Vai lá, pensa lá nesse encaixe do quadril, puxa o abdômen para dentro, roda os ombros para trás, puxa isso aqui lá para cima. Isso, muito bem. Ótimo, perfeito. Vocês conseguem sentir ativando tudo isso? Faltou um detalhe que eu esqueci. Aqui. Quando eu pensar em tudo isso, aqui atrás na minha coluna, lembra que eu falei do abdômen? Eu esqueci dessa parte. A gente precisa pensar nessa parte crescendo. Sabe quando a gente amplia uma foto no celular que eu faço assim, ó? Imagina que aqui atrás, ó, eu estou fazendo exatamente esse movimento de ampliar e ganhar esse espaço, tá? Um outro detalhe importante, alguns alunos quando fazem esse movimento, vou virar de costas, elas juntam aqui, ó, as escápulas, eu não sei se dá para ver daí. Não pensem em juntar, pensem em abrir as escápulas para a lateral. Eu rodo, mas as minhas escápulas estão abertas, elas não estão grudadas aqui. Certo? Dá para ver? Vocês conseguem perceber? Sim. Tá. Isso vai ser muito importante, tá? E principalmente essa questão do ampliar aqui, ó. Tá? Porque é isso que depois, sabe quando a gente vê os vídeos e elas dançam e fazem as inclinações do corpo e vão? É essa parte que sustenta meu corpo e faz esse movimento ficar harmônico e delicado, refinado. Certo? Bom, Ellen, isso aí.
sente lá, tá? E aí, isso vai ser sempre o que a gente vai procurar primeiro. Quase sempre, quando elas estão fazendo alguma coisa errada, o problema começa na postura, sabe? Alguma coisa que sai do lugar, alguma musculatura ali que não está ativada e que faz o corpo não conseguir responder da melhor maneira o movimento, tá? Vamos continuar? Agora a gente vai falar dos pordebras, tá? Não sei se vocês sabem, mas no vagano não, existem 6 pordebras, né, que são coreografados. O que são esses 6 pordebras? A Vaganova, ela fez toda a progressão do método, que é o que a gente vê, né, na extensão universitária, que eu vou abrir sexta-feira. E apesar da gente trabalhar o corpo todo em harmonia, o foco em todas as aulas sempre fica mais nas pernas, né? Vocês perceberem em qualquer aula e isso em qualquer metodologia. O foco sempre está em realizar o movimento através das pernas. E aí, faltava essa parte dos braços. Então, a Vaganova criou uma progressão e criou esses pordebras, porque dentro desses pordebras a gente trabalha todas não, mas quase todas as opções de como mexer o braço e o meu corpo, para depois, no final, a gente juntar com as pernas, tá? Então, o primeiro pordebra, ele vai trabalhar sempre em face, tá? Com os 2 braços simétricos. No segundo pordebra, isso eu não vou entrar hoje, tá? Quem quiser aprender os 6 pordebras vai ter que entrar na extensão universitária. O segundo pordebra, ele pega essas posições básicas que a gente aprende no primeiro e mistura elas. Então, elas vão aprender primeiro só a mexer da forma mais básica o braço. No segundo pordebra, elas vão misturar os braços, tá? E aí ela já vai acrescentar outra coisa, que é o epaulement. Então, segundo pordebra, a gente já vai trabalhar no epaulement croisé, tá? O terceiro pordebra, ela pega o primeiro e junta com a inclinação do corpo. Sabe o que vocês chamam de souplesse cambré? Então, no Vaganova a gente chama de terceiro pordebra, o conjunto dele, tá? Então, o souplesse a gente fala ou inclinação do corpo na frente, ou pordebra na frente. O pordebra, o cambré que vocês falam, a gente fala ou pordebra atrás, ou inclinação do corpo atrás. E quando junta frente e trás, terceiro pordebra. Tá? E aí ele é exatamente o primeiro pordebra executado com essa inclinação do corpo. Tá? No quarto pordebra, eu vou falar só por cima, tá? Para vocês entenderem. No quarto pordebra, ela acrescenta a torção do meu corpo, tá? Que é esse que a gente mostra o quarto arabesque, tá? No quinto pordebra, ela vai juntar tudo. Ela junta o primeiro com o segundo, que é todas as posições dos braços, com essa torção do corpo e com a inclinação na frente e atrás. E no sexto, ela junta tudo isso e coloca as pernas. Tá? Então, a gente vai fazer o quinto e o sexto pordebra são bem parecidos, só que a diferença é que o quinto é só os braços e a inclinação, e o sexto vai ter as pernas em conjunto. Tá? Mas, para a gente chegar nesses pordebras, a gente precisa ativar diversas forças, na verdade, forças no braço e entender como que ele vai se movimentar. E é isso que eu vou explicar para vocês. Tá? Deixa eu compartilhar de novo na tela. Tá ficando claro, gente? Aqui. Então, a gente vai falar aqui da colocação das forças, de como movimentar ele, o movimento partindo das mãos e cotovelos, a condução pelo terceiro dedo, isso é bem interessante, a respiração do corpo todo e as cabeças. Depois a gente vai falar como o braço vai ajudar os movimentos, vai ter uma sensação de inflar o balão e não tensionar, tá? Porque quando a gente começa a aplicar essas forças, elas tendem a ficar tensas. Depois a gente vai falar um pouquinho da coordenação do braço com a perna. E aí, aqui, para essa coordenação acontecer, a respiração vai ser no tempo anterior ao movimento. Vamos lá. Parte por parte, tá? Deixa eu até deixar aqui meio aberto, porque depois eu vou ter que copiar um pouquinho. Então, vamos. Primeira coisa é a gente entender as forças
dos braços. E essas forças, a forma mais simples que eu aprendi, nem foi um professor de Vagano, foi um professor americano, mas que faz o movimento no Vagano vai ficar ainda melhor, tá? Então, aqui, para a gente fazer a preparatória... inclusive, eu não sei se vocês sabem, no método Vagano, a gente tem, na verdade, 4 posições de braço. A preparatória, a primeira, a segunda e a terceira, tá? Então, são 4 posições ao total. Então, a gente vai sempre começar pela preparatória. Antes de colocar, a gente coloca as mãos. O dedo, ó, segura nessa partezinha aqui, tá? No começo, a gente pede para as crianças segurarem. Depois, ele pode ficar mais tranquilo, ele só não pode ficar grande, tá? E aqui, o que eu gosto de ensinar é, coloca a mão relaxada, tá? Não deixa ela juntar os dedos, nem separar, relaxada mesmo. Põe o terceiro dedo para dentro, tá? E aí, esse dedo vem e segura. E aí, eu tô com a mão, ó, bonita, bem colocada e sem estar tensionada. Mas sempre, se vocês sentirem que as alunas estão com tensão na mão, pede para elas fazerem isso, ó, e colocarem a mão, que ela já fica, tá? E aí, a forma arredondada. E na forma longe, ó, eu preciso soltar esse meu dedo, ele não pode grudar agora, ele precisa soltar. E ter uma linha contínua, mas sem os dedos para cima. Os dedos têm que... É como se tivesse uma gotinha de água que vai cair no terceiro dedo. Dá para ver? Sim? Então, a primeira coisa é posicionar as mãos, tá? Vocês vão ter que corrigir as mãos várias vezes, também não pode fazer isso, né? Todo mundo sabe. Então, a gente vai colocar na preparatória e a gente vai pensar na rotação, andeor e andedã, tá? E são várias as forças aqui. Então, a gente começa aqui. Primeiro eu vou pensar no meu ombro. O ombro ele tem que virar andeor, então aquela rotação para fora, certo? Do meu ombro até o meu cotovelo, a rotação precisa ser para dentro. Porque se eu ficar para fora, o meu cotovelo vai cair e eu preciso ter esse cotovelo armado. Mas quando eu armo o cotovelo, o ombro não pode vir junto. O ombro tem que estar lá, rodando para fora e o cotovelo para dentro. E a parte do cotovelo até a mão, na verdade, eu preciso virar andeor de novo, tá? Por quê? Senão elas ficam com a mão aqui, ó, andeor, e eu preciso virar andeor. Então, eu tenho 3 forças. Andeor nos ombros, andedã até o cotovelo e andeor aqui, tá? Se eu não ativar, ó, o braço fica sem energia, tá? Deixa eu colocar um pouco aqui. Ao mesmo tempo que eu vou colocar, eu sempre gosto de usar a palavra energia. Porque se a gente fala força, elas fazem isso, ó. Tensionam. Dá pra ver a diferença do braço com energia, tensionado. Até muda aqui, ó, essa sensação, tá? Então, elas precisam entender essa colocação do braço. Outra coisa, a preparatória, ela é no meio da minha coxa. Então, põe a mão assim, ó, no meio e coloca ela, tá? Ela não é nem grudada, nem na lateral. Bem no meio da coxa aqui, tá? E a distância entre os braços, mais ou menos de 3 dedos, tá? Nem muito grande, nem muito pequeno. Mas se elas pensarem na coxa, ó, já dá certinho. Sim? A mesma coisa dessa coisa do andeor, andedã e andeor, a gente vai pensar na primeira. Então, a primeira é na altura do umbigo, tá? E, ó, a gente pensa andeor para fora, essa parte andedã para o cotovelo subir, e essa parte andeor. E aí eu tenho meu braço bem colocado, tá? Cuidado que, às vezes, elas fazem uma força, principalmente nas piruetas, de fazer isso aqui, ó. Percebe que isso desce, ó? E aí, isso faz a pirueta travar. E se tiver algum equilíbrio, danou-se, porque elas não vão conseguir ficar no equilíbrio, tá? Então, lembra que eu falei da sensação de inflar? Aqui embaixo é como se tivesse um balão, ó, puxando para cima. E isso tudo aplicando a nossa força do aplombe. Lembram da força do aplombe? Não esqueceram ainda, né? Sim, tá. Tá tranquilo? Da primeira, eu não vou para a segunda, eu vou para a terceira, tá bom? A gente mantém mais ou menos o braço nessa mesma posição e vai subir. Deixa eu mostrar. Subiu o braço.
A terceira é uma das mais difíceis, a terceira e a segunda. Pensa nesse ombro, abrindo, ó, ande, ó. E agora, eu preciso pensar nesse cotovelo para trás. Eu não vou pensar nessa força para dentro, tá? Antes eu pensava nele para dentro, mas não. Agora eu tenho que empurrar esse cotovelo para trás, porque quando a gente estiver de lado, vocês conseguem ver meu rosto aí? Eu não posso tampar, ó. Tá? Então eu não posso estar com essa parte do meu braço na frente do rosto. Tem que estar com o braço, ó, puxando. Só que elas fazem isso aqui, tá? Eu falo que é o toureiro, não é o toureiro. Vira-se essa mão. E aí aqui vira andeor de novo, para a palma da mão olhar para a gente. Isso é outra coisa importante, tanto na primeira quanto na terceira. Eu falo para elas que está escrito assim, eu sou linda, na palma da mão, e elas têm que ler o que está escrito. Olhem de lado. Porque senão elas fazem isso com a mão, ó. Tá? Então tem que estar sempre lendo o que está escrito dentro da palma da mão. Tá? E quando sobe para a terceira, pensando nessa intenção, sem subir os ombros. Tá? Os ombros relaxam, mas eu tenho essa intenção do cotovelo sem virar a mão segura, uma olhando para a outra, e aquela coisa dos 3 dedos. Tudo tranquilo? Aí a gente vai para a segunda, depois disso a gente vai para a segunda. A segunda, ela é muito importante, porque o que acontece? Ela é do lado, certo? Mentira. Ela é na diagonal. Tá? Então, apesar do braço estar para o lado, a gente nunca vai pensar nele exatamente ao lado. Isso vai tirar o nosso equilíbrio. E no método Vaganov eu falo que tem 2 coisas que vão sempre acontecer. Tudo sobe na minha ponta e tudo gira. Tá? Então, como tudo isso sobe na minha ponta, se esse braço estiver aqui atrás, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, esse braço, ele é nas diagonais. Pensa nas diagonais frente, ó. Diagonal frente, e é lá que eu vou arredondar meu braço. Dá para ver a diferença? Daqui para cá. E a gente vai pensar nas mesmas coisas, ó. Andeor dos ombros, andedor do cotovelo e andeor da parte de cima até a mão. E a palma da mão, ó, ela é como se uma olhasse para a outra, tivesse um ímã. Não deixa a palma da mão fazer isso. Tá? Elas às vezes ficam assim, ó. Vira bem a palma da mão. E um outro detalhe importante, esse dedinho tem que estar sendo segurado. Se eu tivesse uma barra, eu ia colocar ele na barra e tirar. Não pode fazer isso, ó. Percebem a diferença? E gira no dedinho, tá? E a segunda posição, principalmente nos anos iniciais, vocês vão usar as alunas como massinha de modelar. Vocês vão ter que ir passando e arrumando cada detalhe para elas conseguirem colocar o braço. Vai demorar um aninho aí, pelo menos o primeiro ano, para elas entenderem. Depois vai ficar mais fácil, tá? Tranquilo? Tá bom, a gente entendeu as posições. Agora vamos ligar essas posições? Como que a gente vai de uma posição para outra? Vamos pensar nisso? Então, da preparatória, para eu ir para a primeira, eu vou pensar em levar o meu cotovelo, tá? Mas sem os meus ombros. Então, eu vou ter uma energia de puxar. Lembra do balão? Infla esse balão e traz o meu braço. Mas, ao mesmo tempo, não deixa a mão cair, tá? A mão tem que vir junto. Eu falo para elas que é como se elas fossem pegar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho minha garrafa de água aqui. Eu vou pegar, ó, e subir com a garrafa, tá? Não posso nem fazer isso, que a garrafa não sobe, tá? Então, a gente vai pensar pelo cotovelo, sem levar os ombros, em levar mais pelo cotovelo. E aí tem que ter uma linha aqui que elas parem, tá? Senão elas fazem e não é, na altura do nosso umbigo, tá? E aí a cabeça. Quando eu vou fazer esse pôr de bras, a minha cabeça sempre vai acompanhar a mão. No caso, agora eu vou fazer tudo para a direita. Então, eu inclino levemente, ó, a cabeça. Então, só um pouquinho na lateral. Olho para a palma da mão, lembra que está escrito eu sou linda. E subo, tá? Então, eu tenho que ter essa intenção, deixa eu até mostrar de lado, de subir. As pessoas precisam ver que eu estou realmente mexendo a minha cabeça, para fazer sentido isso ficar harmônico. Se subir só o braço, a cabeça, não vai fazer sentido, tá? Então, puxa pelo cotovelo, ó, infla e sobe.
Quando elas inflarem aqui as costas, lembra daquilo de ampliar? Amplia ainda mais, ó. Dá para ver? Vocês conseguem perceber aí de lado? Ó, só subir. Subir com o corpo inteiro, tá? Para eu ir para cima, eu vou pensar na mesma coisa. Pelo cotovelo, porque lembra que o meu cotovelo tem que ficar atrás do meu rosto, mas não pode ficar aqui, tá? Porque depois, quando eu for girar a pirueta, eu preciso desse braço na linha da minha testa. Sim? Mas ao mesmo tempo, meu cotovelo tem que estar atrás da minha orelha. Essa é uma força bem difícil delas entenderem. E elas cansam o braço fazendo isso. Sim? Daqui, para subir para a terceira, não tem muito segredo. Só cuidado porque elas vão ficar com o braço pequenininho em cima, tá? Ele, deixa eu ver com o de lado para ver se dá para ver. Ele alonga um pouquinho, mas é muito sutil. Não sei se dá para ver. Ele faz um pouquinho do cotovelo, mas é muito pouquinho, tá? Isso eu nem falo para elas, porque se elas pensarem, elas fazem isso. Tá? Mas é só para vocês entenderem o que vocês têm que chegar com a aluna. Quando eu for da terceira para a segunda, nos anos iniciais, a gente não vai fazer muita coisa. A gente vai só abrir o braço, ó, pensando em manter a mão de frente e não manter ela assim, ó, para cima, pedindo ajuda de Deus e depois para voltar, tá? Já vira a palma da mão para frente. Sim? Nos anos iniciais. E a cabeça, esqueci de falar a cabeça. Tô aqui, ó, subi para a primeira. Tô com o queixo na direção da mão. Ela vai continuar pro lado direito, tá? Mantenha a cabeça aqui. Algumas alunas vão fazer isso, ó. Não pode, eu mantenho o meu corpo, é só um pouquinho da cabeça. E quando eu abro ao lado, ela acompanha para a lateral. Mas quando elas chegam nesse ao lado, elas precisam chegar com a cabeça reta. Normalmente elas inclinam para frente, para trás nem tanto, mas algumas inclinam. Então, vira, reta, tá? Isso nos primeiros anos. Quando elas entenderam um pouco mais o braço, essa mudança vai ser um pouquinho diferente. Quando eu for abrir, eu vou pensar em respirar, mas pensando em respirar o corpo como um todo. Então, vocês têm que ver que, tipo, desde a perna, eu vou respirar. E eu vou pensar que aqui tem alguma coisa e eu vou empurrar isso para cima para depois abrir. Então, eu tô na terceira, ó. Respira, empurra os dedos, ó. E depois o meu braço vem para aquela posição da segunda. Dá para ver? Deixa eu vir bem pertinho. Aqui, ó, eu faço esse movimento da mão, ó. Percebe? E abre. Só que não deixa o movimento virar a Barbie. O que é a Barbie, ó? Para abrir. Tá? Ele tá aqui, ele abre um pouquinho, mantém esse redondo para abrir. Sim? Isso é muito importante. E eu falo para elas outra coisa. Que a condução do movimento é pelo terceiro dedo. Então, eu vou pensar sempre, ó, pelo terceiro dedo em levar meu movimento para a próxima posição, tá? Isso mesmo, Camila. Tudo bem, vai tentando, tá? Isso aí. Aí a gente chegou na segunda. Tô com a minha cabecinha lá. Outra coisa muito, muito importante no método vagano, a gente respira muito e toda respiração ela é acompanhada do alonge. Então, tô na segunda, eu vou respirar, ó. Cresci, ó. O corpo inteiro respirou. E o meu braço, ó, que tava redondo, ele vai virar uma linha reta, ó. Não esticada, o cotovelo não pode esticar todo, ele tem que estar levemente flexionado, tá? E a mão não pode estar lá, ó. Eu falo que ela levou o choque, não, ela tá colocada com uma energia, mas sem tensão, tá? E a cabeça, ó, ela respira junto. No começo, quando elas são crianças, a gente só vai respirar e pensar em crescer. Depois, a gente faz uma bolinha com a cabeça, ó, para acompanhar o movimento ali de lá. Desce um pouquinho para subir.
Aí o movimento fica harmônico. A gente vê que mexe tudo ao mesmo tempo. Tá tudo claro, gente? Eu já respondo aqui, tá? Estúdio Passei no seu nome. Então, ó, pensa no terceiro dedo. Lembram do terceiro dedo? Ó? Respira. E aí, eu sempre, quando elas são menores, eu dou um tempo aqui para elas entenderem essa linha do braço. E para descer, é como se alguém segurasse essa parte. Eu vou chegar até a posição aqui do allongé. Alguns chamam de demi-seconde, no vagano é allongé. Eu paro meu cotovelo aqui, ó, e fecho só a parte de baixo do braço. E aí meu braço está na posição preparatória que a gente viu lá no início. Tá? Então, tô lá, ó, desço até o allongé, paro o cotovelo e traz o braço. Só que todas as alunas vão fazer isso aqui, ó, com a mão. Não pode, tá? Lembra que eu falei de segurar o dedinho aqui na segunda? Vocês vão ver que tudo conecta, tá? Segura o dedinho lá, ó. Na hora de descer, segura esse dedinho, não deixa o dedinho sair, ó. Mantém e fecha. Eu falo até que é como se estivesse unindo, ó, e uma mão olha para a outra e chega junto na preparatória. Tá bom? Importante que essa preparatória também não grude aqui, tá? Ela é sempre aqui, ó, um pouquinho, mais ou menos um palmo de distância da nossa perna. Então, eu ponho lá, mas eu não preparo aqui. Puxo ela um pouquinho para frente. Entenderam essa questão, ó, do dedo? Sim, isso é muito importante. Eu vou usar esse dedo em mais um lugar, tá? Onde? Quando eu for abrir, da primeira para a segunda. Então, deixa eu mostrar de lado para vocês verem melhor. Vou pensar no terceiro dedo e naquela coisa de empurrar algo, ó, para abrir no segundo. Tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um plié, eu penso, plié, esticou, agora empurra aqui, ó. Plié e... deixa eu mostrar de lado. Plié e abre. Dá para perceber? Essa é uma nuance, mas que precisa acontecer. Só que ele também não pode fazer assim, ó, nem esticar o cotovelo e nem só abrir, ó, senão pareça um robozinho, tá? Então ele respira, empurra e abre, tá? E a cabeça, ela sempre acompanha. Então, por exemplo, daqui, lembra que eu fiz a respiração, ó? Para eu descer, eu vou olhar na direção da mão. Se eu tiver de frente para vocês, eu volto a cabeça. Se eu estivesse segurando na barra aqui de lado, eu faria isso, ó. Desci e vou voltar para vocês. Tá? Só que essa cabeça é muito simples e eles fazem todos errados. Tá? O que eles fazem? Eu falo que joga o topete assim, ó, e volta. Não pode, só desce e volta. E alguns olham para frente e depois voltam. Não, tem que manter para o lado. É como se fosse falar um sim, sim, e voltou. Sem jogar os topetinhos. Tá? Tudo certo, gente? Deixa eu ver aqui. A cabeça acompanha o braço ao lado ao abrir. Sim, tá? Então, quando eu for abrir a terceira, ó, se eu tô indo para a direita, eu continuo olhando para a direita. Respira. Fecho. E aí, como eu tô en face, eu volto de frente. Se eu for começar para a esquerda, eu olho tudo para a esquerda. Tá? Mas, por exemplo, no segundo vertebral que a gente mistura, eu vou olhar, ó, e vou ter uma troca aqui, ó. Para olhar de novo e voltar. Mas não vou explicar todos os detalhes desse vertebral. Mas vocês entenderam como o braço vai se movimentar? Sim, isso vai dar um refinamento mesmo para elas, né? Um detalhe a mais. Mas é importante que vocês entendam o momento que a gente vai dar isso, tá? E é isso que eu explico na extensão universitária. A gente vai começar menos, sem muita cabeça, sem essas respirações, para elas entenderem a forma do braço. Depois eu vou acrescentar mais a cabeça, depois eu vou acrescentar essa questão da mão, dos dedos. Tá? Isso tudo tem que ser construído aos poucos,
para que elas não percam a base. Lembrando que a primeira coisa é o nosso apoio. Sim? Deixa eu ver. Sobre o alonge, a cabeça inclina na execução. Ludmila, inclina como? Eu só faço isso, ó, e respiro. Ela não tem, quando eu viro de lado, ela não tem inclinação nem para frente nem para trás, ó. Ela tá reta, ela não inclina nem para frente nem para trás. Só se eu realmente tiver alguma inclinação do corpo, aí a cabeça vai junto, tá? Mas se o corpo tá reto, a gente não inclina a cabeça. Certo? Vê se eu te respondi, tá? Ah, obrigada, Paloma. Detalhes que fazem a diferença. Muito. O movimento fica mais dançante. E a gente só fez um por debra, né? Obrigado. Ah, não inclina, tá, Ludmila? Fica retinho. Mas o que acontece? Os alunos tendem a inclinar. Não sei por quê, tá? Todo aluno faz isso. Eu tô falando, gente, porque eu dou aula para 1 milhão de pessoas, do adulto às crianças, e eles inclinam. Outro lugar que eles inclinam é nessa posição preparatória. Quando a gente está de lado para a barra, a cabeça é reta. A maioria faz assim, ó. Com essa tensão, tá? E aqui é outra coisa importante. O nosso pescoço, ele não pode tensionar. Dá para ver, ó, quando eu tensiono aqui, ó. Ele tem que estar com energia, ó, mas aqui tem que estar livre. Porque senão na hora das nossas piruetas vai dar ruim. Tá? O aluno já nunca sabe mais do que a altura dos ombros? Boa pergunta, Karen. Muito boa pergunta. No início, nos anos iniciais, e eu diria até no sexto, sétimo ano, tá? O allongé na linha dos braços, na linha do ombro. Então, eu vou fazer o allongé e na linha do ombro eu desço. Por que até o sexto ano? Porque a gente está construindo a base, tá? E aí, se a gente deixa eles subirem, eles perdem a noção e a intenção do braço. E uma coisa muito importante, esqueci de falar, tá vendo? Quer dizer, esqueci de já lembrar. Que quando elas fizerem esse allongé, isso eu quero que vocês vão pedir para elas desde criancinhas, desde pequenas. Não só virar, mas pensar. Imagina que dá para ver que tem uma parede lá, certo? Quando elas respirarem, a intenção é chegar lá na parede, ó. Deu para ver como ampliou o meu allongé? E não só isso, ó. Nós vamos ver, virou e desceu. E aí eu não tive dança, né? Eu só tive um braço que fechou. Vou respirar e chegar lá na parede, ó. E na hora de descer, mantém essa grandeza do braço, porque elas fazem e desce o braço. E perdeu a grandeza do braço. Tá? Então, isso tudo é importante para o movimento ficar amplo. Aí, Karen, quando elas estiverem depois do sexto, sétimo ano, vocês sentiram que elas estão, ó, entenderam tudo isso, aí a gente pode subir um pouco mais, não tem problema, tá? Mas no método, inclusive isso é bom a gente falar. Lembra que eu falei que a Vaganova, ela era conservadora, mas ao mesmo tempo ela sempre revisava as ideias dela? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho até como crítica mesmo pro método, porque nem tudo é perfeito, gente. A gente precisa saber disso, né? Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. A gente só precisa ver o que faz sentido, né? Pra gente, pra nossa realidade. Por exemplo, quando eu estava na escola, até o último ano, até a última aula do último ano, a gente não podia respirar mais do que isso e descer. Mas vocês concordam que se você for para uma companhia e fizer isso, a pessoa vai falar, é imatura, né? Ainda não... Então, assim, a partir do sétimo, oitavo ano, que elas já estão no nível avançado, a gente pode liberá-las um pouquinho mais, porque elas já vão ter controle do corpo, entendeu? Então, por exemplo, lembram que eu falei do braço na segunda, numa diagonal frente? Esse braço, com o tempo, elas até vão poder depois puxar ele um pouquinho mais para trás. Mas quando elas tiverem controle do corpo delas, quando elas souberem aonde é o equilíbrio delas, aí elas podem brincar um pouquinho mais com esses braços.
tá? Mas antes delas terem esse entendimento corporal mesmo, de onde elas precisam chegar, é importante que elas fiquem mais limpas, assim, né? Com menos amplitude, tá? Então, a gente vai trabalhar a amplitude, ó, nesse sentido de crescer, não de subir, tá? Mas pensando nisso, certo? Respondi? Vamos continuar? Deixa eu compartilhar minha tela de... Aqui, não falei. Como o braço vai ajudar os movimentos e a coordenação do braço com a... Tá? Então, peraí. Seguinte. Depois que elas entenderam o braço, a gente só vai trabalhar o braço primeiro, não vai ter movimento junto com a perna. Lá, a partir do terceiro, quarto ano, a gente vai acrescentar detalhes com a perna, tá? E aí, o que vai ser importante? A primeira coisa, sabe esse alongé? Eu sempre chamo ele de respira, tá? Porque é a hora que elas precisam realmente fazer isso, ó. Respira para ir para o próximo movimento. Sempre que eu vou ter a conexão do braço com a perna, essa respiração, ela precisa ser um tempo antes do movimento. Então, vamos pensar, ó. Vou fazer 3 batimentos tendis ao ato. E aí, no terceiro batimento tendi, eu vou fazer um plié na segunda, tá? Então, eu tô lá. Batimento tendi. 1, fecho 2. E 3, fecho 4. O próximo eu vou querer fazer um tangi com um plié para esticar. Então, o tempo antes. Quando eu abrir essa minha perna, o meu braço tem que respirar. 1. Para ele ir junto no 2, ó. Chegar na preparatória primeira. E abrir. E se eu fosse fechar, eu já teria que fazer isso, ó. Respira para fechar. Se eu fosse fechar. Se eu fosse ficar com a perna, eu só abro, fecho a perna e continuo o movimento. Tá? Faz sentido? Então, ó, fiz 1, fecho 2. E 3, fecho 4. Hora de respirar, ó. Braço e perna. 5, pensando aquilo que a gente já falou. 5. Aí o braço sempre, esse braço vem por aqui no vagânova, tá? Preparatório, chega na primeira. Ele nunca vai vir direto, tá? Nunca não. Em algumas piruetas, em alguns detalhes de piruetas, vem direto, mas se não, sempre por baixo. Preparatória primeira. Vou manter o braço e fecho. Se eu fosse fechar o braço e a perna, já respirando para fechar. Sim? Deixa eu ver outro momento. Se eu fosse fazer um développé na frente e o próximo développé ao lado, vamos ver lá a perna. Então, eu vou fazer. Passei. 1. Antes. Preparou 7. No 8 eu tenho que respirar. 8. Deixa eu pôr aqui. 8. Para poder trazer junto com a perna no 1. Percebem? O tempo antes. 1. Abrir na frente. 2. Vou ter o tempo só de respirar. 3. Para no 4 eu fechar. Sim? Então, um tempo antes eu só respiro e no próximo eu mexo o braço e a perna. Aí abro ao lado. 1, 2, um tempo só para respirar. 3, pense em tudo para trazer 4. Faz sentido essa coordenação? Quando elas entenderem isso, é que não é tão simples. Conforme a gente vai colocando as sequências e mexendo muito os braços, fica um pouco mais complexo. Mas como a gente vai ensinando o passo a passo, isso vai ficando natural. Tá? Então, como que a gente começa a coordenar o braço? A primeira coordenação de braço e perna vai ser só nas fechadas, por exemplo. Vou fazer uma sequência de batimento tendis. Fiz 2 na frente, e 1, e 2, 2 ao lado, 3, e 4, 2 atrás, 5, 6. Agora eu vou terminar com 2 ao lado, 7, e fechou 8. Então, elas vão ficar quase um ano fazendo só esse tipo de coordenação. E aí, depois a gente vai acrescentar esse, por exemplo, do plié na segunda. Então, a gente vai ficar quase um ano fazendo isso, para depois pensar em coisas mais complexas.
Tranquilo? Dúvidas? Não? Ficou claro? Sim. Outro lugar para a gente coordenar o braço. No salto do échappé. Tá? Então, a gente tem outra coordenação aqui. Ó. Vamos supor, eu estou na quinta, vou fazer um échappé saltando. Não vou saltar só porque eu quero mostrar o braço. O meu braço, ele vai ir meio tempo antes. No I aqui, ele vai subir para eu poder saltar e chegar lá em cima na primeira. Então, o braço, ele sai primeiro. Ó. Para abrir. Então, E aí, para fechar, eu vou saltar respirando e fechar. Então, estou aqui, respiro, ó, para fechar. E aí, a Ana Karen, que falou do braço, se eu não tiver esse controle do braço, elas vão fazer assim, ó. O pássaro azul em pessoa, tá? Então, tem que ter esse controle do braço. Mas vocês perceberam? O braço foi um tempo antes agora para a primeira. Para abrir. E aí eu respiro junto com o salto para poder fechar o braço e a perna ao mesmo tempo, tá? Essa coordenação de abrir junto e fechar junto é muito importante para dar aquela sensação de harmonia, tá? Senão fica aquele movimento descoordenado, tá? Então, se vocês verem um movimento que parece que está estranho, às vezes essa coordenação, o braço está um pouquinho antes ou o braço está um pouquinho depois, tá? Faz sentido? Tudo certo? Muitos detalhes, né? Sim. Vamos continuar. E sempre não esqueçam, tá? Da sensação de inflar e não tensionar, tá? Dá pra ver a diferença? Deixa eu até pôr grande aqui, ó. O meu braço na segunda não pode, ó. Percebe que aqui é tudo tensiona e tem que ter uma energia. A gente vê que a musculatura ativa, mas ela não trava, percebe? Aqui eu não consigo mexer meu braço. Aqui eu posso fazer o que eu quiser com ele, tá? Então isso é muito importante. Sempre essa sensação de inflar e puxar o corpo todo sem esquecer do aplombo, tá? O aplombo é nosso grande, grande amigo. Vamos continuar agora, eu acho que é pro under. Então, o andeor, tá? O que acontece? A gente vai ter várias coisas aqui para chegar nesse andeor. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que todo aluno vai ter andeor. Ele precisa ganhar força no músculo correto, tá? Então, assim, talvez o quadril dele seja mais fechado, sim. Mas se ele ganhar força no músculo correto, ele vai conseguir executar os movimentos e fazer da forma mais andeor possível, tá? A Vaganova, ela pede sempre o pé 180 graus, tá? E aí, existe uma crítica, tá? Porque de nada adianta ter o pé 180 graus se os alunos não seguram esse arco do pé, esse pé bem colocado. Então, tem alunos que vão ser muito andedores, muito. Mas você vai, com o tempo, arrumando esse pé e trabalhando para isso e abrindo. Tá? Então, não é chegar na primeira aula e colocar o aluno lá. Outra coisa, alguns professores, inclusive, até pedem um andeor maior do que 180. Não. A gente vai pensar pela parte de trás do pé. Pensa que a minha mão é meu pé, né? Essa aqui é a parte de trás, essa é da frente. Eu não vou pensar no andeor pela frente, porque aqui, ó, ele passou do ponto. Eu penso pela parte de trás numa linha. Ah, vou até mostrar aqui. Deixa eu ver se ele vai dar para ver bem. O meu pé. Tá? Então, vocês conseguem ver que tem uma linha no chão? Não sei se dá para ver porque está tudo branco. A parte de trás do meu pé é que vai precisar estar na linha. Tá? Não a parte da frente, porque se eu fizer a parte da frente, olha como eu passo do ponto. E aí é impossível, porque a gente não vai ter uma posição segura. Tá?
Mas, mesmo que elas não cheguem nessa posição completa, a gente vai começar a ativar desde o nosso aplombe. Lembram do nosso encaixe do quadril? Então, aqui a gente já começa a trabalhar o andeor. E a força principal que a gente precisa ganhar com elas é a força dessa regiãozinha do bumbum. Bem aqui embaixo, sabe essa polpinha do bumbum? Isso aqui, ó, é o nosso grande amigo, tá? Então, elas precisam entender que essa parte, onde está minha mão, ela precisa ir para dentro, ó. Mas lembram que eu falei antes de não fazer isso, ó? Né? Senão elas não vão conseguir se mexer. Elas precisam encaixar e pensar nessa virilha em abrir. Aqui, entre a perna, né, e o meu quadril, tem essa ligação da perna. Isso não pode estar fechado, isso tem que estar aberto, tá? E uma outra coisa, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Aqui no meio da nossa perna também tem um gordinho, sabe? Aquele gordinho que fica bem na coxa. Quando a gente faz, acho que eu vou mostrar de lado, deve aparecer, mas deixa eu puxar bem na calça. Quando eu prendo isso, vocês conseguem ver que isso aqui, ó, ele vem pra fora. Dá pra ver? Ó, soltei. Essa partezinha, ela vem pra fora, é como se ela puxasse, tá? Isso tudo é muito importante que elas entendam e ganhem força, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer com elas é colocá-las no plié, tá? Pense em encaixar e quando puxar, esse gordinho tem que vir empurrando para fora, tá? Não pode estar empurrando para dentro, puxa tudo para fora. Outra coisa muito importante, deixa eu subir minha calça aqui. O joelho, principalmente das que tem perna em X, ele precisa esticar na direção para cima, tá? Não para trás. Senão, ó, se elas esticarem para trás, desencaixa. Então, elas precisam pensar nessa rotação para fora, como se fosse uma espiral na perna, puxando para cima. As alunas que têm muita perna em X, às vezes vão falar, mas eu não tô com o meu joelho completamente esticado, tá tudo bem. O que é importante, que elas estiquem essa bolinha do joelho. Deixa eu chegar mais perto. Você tá vendo essa bolinha do joelho? Aqui, ó, eu tô esticada, só que a minha bolinha, percebe que ela mexe? A molinha. Essa bolinha, ela tem que estar, ó, ativa. Se eu tocar nela, ó, ela não tá frouxa, tá? Então, elas precisam pensar em puxar isso para cima e ativar essa bolinha. Não ir para trás, porque aqui vai estar solto, elas vão estar forçando só a perna X, a hiperextensão, e nem vão estar no DO, tá? Outra coisa muito importante, vou mostrar nas minhas mãos, mas pensem no pé. Eu preciso abrir meus dedos dentro da sapatilha e segurar principalmente o dedinho no chão, tá? Então, ó, eu tenho que abrir meus dedos, ó, e ter essa sensação, ó, de colocar toda essa partezinha do pé no chão e segurar o nosso arco do pé. Aqui, ó, tem que estar aparecendo. Ele não pode estar, ó, para frente. E aí a gente perde toda a postura. Então, quando eu ativo, ó, deixa eu mostrar de lado, ó. Tô tranquila, ativei, ó, meu pé puxa para cima, meu corpo puxa para cima e eu consigo sustentar esse andeor. Tá? Muitos detalhes. E quero que vocês pensem mais uma coisa. Sabe quando a gente vai para a praia e coloca um guarda-sol na areia? Se eu não colocar esse guarda-sol com força, empurrando, né? Empurrando com força, ele voa, certo? A mesma coisa é a gente aqui na primeira posição, em qualquer posição dos pés. Eu preciso ter essa sensação de empurrar o meu corpo para cima para sustentar esse andeor. Se eu só colocar, ó, ele fica tranquilo e não vai estar ativado. Tá? Faz sentido? Tudo isso é um processo, tá? É um processo longo. Vocês precisam ter muita paciência, que demora até elas entenderem cada detalhe, tá? E aí, aonde a gente vai começar esse trabalho? No nosso primeiro ano, lembram que eu falei que a gente redividiu o método para nossa realidade, né? Sim? Então, o que que acontece? No nosso primeiro ano, a gente vai ter
como que eu posso falar? Praticamente o primeiro semestre, na verdade, praticamente o ano inteiro, muita aula de chão, né? Porque elas são pequenas ainda. E esse trabalho do Andor, a gente vai precisar trabalhar lá no chão, tá? Para elas começarem a entender. Então, quanto mais a gente não tiver pressa de pular esse trabalho, inclusive, eu dou aula de chão o resto da vida, para elas entenderem e não perderem essa força do chão. Quando elas começam a entender no chão, porque no chão é mais difícil, quando a gente sobe fica mais fácil. Então, a primeira coisa que eu gosto de ensinar é isso aqui, ó. Quando a gente estiver no chão, sentadas, tô lá, deixa eu até mostrar de lado. Tô sentada, a gente começa tudo com o pé paralelo. Quando eu for abrir o meu pé, elas precisam fazer a força no bumbum, ó. Ativar o bumbum. Se vocês perceberem, eu até vou crescer um pouquinho, ó, quando o meu bumbum ativa. E é essa força que vai virar o andor. Não deixa elas só tentarem virar o pé, tá? São forças, ó, distintas. Eu tenho até mais força de virar andor quando eu ativo o bumbum do que só quando eu viro o meu pé. Tá? Então a gente começa esse trabalho aí no chão, depois vai para a barra e vai começar esse trabalho da primeira posição só da colocação. Depois esse trabalho do andor, ele vai se intensificando conforme a progressão dos movimentos. Então eu vou ensinar Bate-Montanha Indi pensando em ativar esse andor. Então, por exemplo, eu vou estar aqui, ó. Eu não vou só levar a perna ao lado. Eu vou partir o meu movimento do meu bumbum, que vai fazer esse movimento, ó, de encaixar e empurrar a minha perna ao lado para levar o andor. Tá? Então, a gente vai fazer com que os alunos entendam esse encaixe. Mesmo que o aluno não esteja tão andor, mas a gente vai pensando nisso para virar, certo? E aí, uma outra coisa importante é que eles precisam criar espaços na articulação. Tá? Então, por exemplo, quando elas forem levar a perna ao lado, eu não posso fazer isso, ó. A minha perna está contida, ela não tem espaço para ir longe e virar. Olhem de lado, ó. Vou fazer ela contida. Contida, liberei, posso virar andor. Dá para ver como a perna naturalmente já vai abrindo? Então, esse é um trabalho contínuo que vocês vão fazer até o último ano, tá? De pensar nessa rotação do bumbum que ativa e leva ao lado. E aí, isso o Vaganova pede sempre, e eu concordo. O ao lado precisa ser ao lado, tá? A gente nunca vai trabalhar o ao lado na diagonal. Alguns métodos falam na direção, né, do seu quadril. A gente vai procurando sempre essa perna ao lado e manter uma linha reta aqui, ó. Mas para eu manter essa linha reta, sempre ativando essa musculatura e o meu apoio, tá? E aí, essa força é que vai fazer com que elas consigam subir as pernas e adquirir cada vez mais andor. Tá claro? Lidiane, é uma imensidão de detalhes. Sim, é muita coisa. Muita coisa. Sim, Andressa, os joelhos sempre acompanham a ponta dos dedos dos pés, tá? E aí, quando elas fizerem plié, por exemplo, eu preciso ativar esse andor, sempre essa ativação, ó, e o meu joelho mantendo para a linha do pé. Se meu pé estiver um pouquinho mais aberto, ele tem que manter, né? Ele não pode fazer isso. Mas se vocês ativarem todo o aplombo, tudo que eu falei até agora, o joelho nem vai para frente. Percebem que, ó, se ele for para frente é porque eu não estou ativada? Quando eu ativo tudo, ó, o meu joelho vai para o lugar certo, tá? Então é aí que a gente entra no ponto de que todo mundo pode fazer tudo, tá? Porque a gente precisa fazer com que o aluno ative todas essas coisas corretamente. Tá, vai ser fácil? Não, tá? Já tô avisando, é difícil. E a gente vai construindo pedacinho por pedacinho. Certo? Gente, nossa aula vai demorar mais do que eu imaginei hoje. E agora,
uma coisa muito, muito importante. O melhor amigo do Andeor, e eu falo que é o santo remédio, é o movimento do Rondejam Anler, tá? Primeira coisa, no Vaganova existe o Rondejam Anler, que é o que eu tô falando, que é a perna quando tá ao lado, sabe? E faz essa pequena bolinha. No Vaganova, esse é o Rondejam Anler. Esse Rondejam que eu faço assim, ó, da frente pro lado para trás, ou de trás pro lado para frente, ela chama de Rondejam a 45 graus, se for a 45, né? Ou Rondejam a 90, tá? Ela não fala Rondejam é, mas para diferenciar um movimento do outro, faz sentido? Tá? Então, quando eu falar Rondejam é porque eu tô falando deste movimento, tá? O Ronde a 45 é esse, mas não deixa de ser um Rondejam é. Tá? Mas é só pra gente ficar claro da onde eu tô falando, tá? E aí eu vou usar essa diferenciação. O Rondejam é um movimento que, se você for olhar em outros métodos, dificilmente ele faz separado, né? Normalmente o Rondejam ele é ou no Fundi, ou no Brahmatimã, e ele é tipo, ah, vou dar um Rondejam aqui, né? Eu tenho essa sensação de outras aulas. No Vaganova, ela sempre coloca uma sequência de Rondejam. Sempre ou quase sempre, mas ela dá uma importância muito grande para ele. E o Rondejam é um movimento que vai criar a força delas para esse andeor mais, tá? Mas a gente só vai chegar no Rondejam no terceiro ano, tá? Na progressão de ensino só no terceiro ano. Então, antes a gente vai trabalhar tudo isso no chão, as posições que a gente acabou de falar, tá? Então, quando eu faço o Rondejam eu preciso realmente ter minha perna bem na lateral, então eu não posso ter minha perna aqui. Mas para eu levar essa perna na lateral, a gente vai ativar quem? Aqui, ó, a nossa polpinha e puxar a perna. Dá para ver, ó, a força que eu faço de virar e puxar realmente? Quando a gente faz essa força, tentem fazer aí, levanta e tenta fazer. Sente a força que isso aqui precisa para segurar a perna. Isso vai dar um fortalecimento muito importante para elas, muito. Tá? Então, a gente precisa fazer esse movimento. E aí, lembram que eu falei aqui desse encontro da perna com o quadril, que ele não pode estar para trás? Se elas estiverem acostumadas a trabalhar aqui, o Rondejam vai estar aqui. E olha como ele fica no dedão. Essa parte tem que estar sempre procurando virar em uma linha reta, tá? Nem todas as alunas vão conseguir ficar com essa linha retíssima, tá? Mas elas precisam entender que elas querem chegar lá e que elas precisam ativar essa musculatura de puxar a perna para chegar nessa posição, tá? E esses Rondejam que ele vai sempre segurar, ele não pode soltar, ó. Eu preciso fazer essa força para o meu joelho não mexer. Vai dar muita força para depois ela subir a perna. E a perna vai virar completamente. Faz sentido? Sim. Sentiram aí? Ellen levantou, sentiu. Tá? Então, assim, a aluna tem dificuldade com o Andeor. Põe uma sequência de Rondejam na aula. Tá? E não uma sequência muito leve, uma sequência mais pesadinha. Tá? Vocês vão ver. Em 3 meses, essa aluna já vai estar com outra consciência corporal. Tá? Então, assim, eu sempre falo. Rondejam santo remédio. Tá? Não deixem de dar. É uma sequência que é muito importante. Tá? Mas pensando em ativar a musculatura. Se elas estiverem relaxadas, com a perna em diagonal, não. E é um passo que eu falo que é sofrido. Tá? É um passo sofrido, elas não gostam, elas odeiam, elas vão odiar vocês nesse dia, nesse mês, vocês ficarem dando. Mas ele é muito importante. Aí depois que elas entendem o quanto elas vão virar melhor, vai ajudar muito. Tá? E mais um detalhe. Quando a gente for, principalmente com a perna atrás, diferente de outros métodos, a gente vai poder dar um espaço, mas aí entendam essas palavras, tentem pegar bem os significados das palavras.
Deem um espaço no quadril, mas isso não significa abrir o meu quadril. Tá? Eu vou dar um espaço para eu poder virar a perna anterior. Então, quando ele estiver atrás, vou fazer o batimento de atrás. Eu não só levo a minha perna e eu não posso manter o meu quadril exatamente de frente, como a maioria das pessoas pedem, tá? Eu preciso ter um espaço do meu quadril, ó, mas é muito pequeno para que a perna fique andando. Se eu manter ele reto, olha como ela vira andando. Tá? E ao mesmo tempo, quando eu puxo esse quadril, eu até tenho usado uma nova expressão, puxar o quadril para cima. Quando eu puxo esse quadril, o meu aplombe, ó, se arruma. Tá? Se eu relaxar o quadril, eu desabo. Tá? E lembram que o aplombe tem que estar lá bem colocado. Então, tudo que eu for fazer com a perna atrás, eu dou um leve espaço. Entendam isso? É leve espaço, tá? Não vai dizer que a Stefania falou que precisa abrir o quadril, não é isso. Tá? Mas eu dou um espaço para minha perna poder virar o máximo do andeor dela. Sem fazer isso, tá? Mas se eu ficar de frente, ó, meu quadril cai e eu viro andedã. A mesma coisa quando eu for subir a perna. Além de eu dar um pouquinho de espaço no quadril, eu tenho que dar um pouquinho de espaço nas costas, tá? E isso é muito importante daquela colocação do aplombo. Com o tempo, a gente vai acrescentar as inclinações, vai acrescentar as pernas altas, e o meu corpo precisa ir para frente, ou vai precisar ir para trás sem ir pelo lombar, né, mas por essa inclinação. E é isso que vai fazer a diferença nos movimentos mais avançados. Então, para eu ter o controle dos movimentos mais avançados, grand fouettes, renversés, é essa colocação do corpo. E a gente vai começar a trabalhar ela já, por exemplo, quando eu for subir a perna 45 graus. Estou atrás, eu vou subir a perna, eu não posso subir aqui, ó. Percebe que a perna trava? Eu preciso dar um espaço, ó, do meu corpo levemente para frente. Vou subir um pouco mais, meu corpo dá mais espaço, vou subir mais. É lógico que eu não vou soltar, tá? Então, esse controle de onde vai estar meu corpo vai ajudar também no andeor, tá? Se eu mantiver aqui, ó, reto, minha perna não consegue ter espaço para virar andeor, nem vai subir, vai ficar a perna lá 45. Então, dá o espaço para a perna poder subir mais. Tranquilo? Muito importante esse detalhe, tá? Mas isso vocês vão conseguir entender detalhadamente lá na extensão, sim? Universitária. Mais um ponto do andeor. Gente, muita coisa que eu falo. Toda vez que eu penso que acabou, tem mais um ponto. Quando a gente for fazer o round A45, lembra que eu falei round anlé e round A45? Esse round, tá? Eu preciso dar espaço não só nas minhas costas, mas eu preciso dar espaço nessa junção da perna. Eu falo para elas que é como se alguém puxasse a perna delas, né? E fosse tirar ela do corpo para minha perna poder passar em andeor. Tá? Então, olhem de lado. Estou lá, principalmente do lado para trás, né? Eu vou crescer minha perna e dar espaço para ela poder fazer a rotação. Se eu não crescer, ó, percebe que ela não tem espaço para passar, fica aquela passagem contida. Tá? Então, elas precisam ter esse espaço de soltar esse quadril, ativando o bumbum para ir andeor e poder chegar. A mesma coisa no andedã, só que no andedã é mais difícil, porque eu vou ter que, ao mesmo tempo que eu preciso ativar o bumbum, eu não posso tensionar isso aqui. Tá? Então, eu vou fazer força no meu bumbum, mas isso aqui precisa estar tranquilo, ó, para minha perna virar. Se eu tensionar, ó, a minha perna não consegue virar, ela tá tensa aqui. Então, eu relaxo e ela vira, tá? Então, por isso que eu falei do aplombe. Ele precisa ser maleável, né? A gente precisa entender que o corpo vai ter momentos em que vai fazer força, mas em outra partezinha do corpo precisa relaxar, tá? Então, é esse entendimento do corpo que elas precisam ganhar para conseguir realizar qualquer coisa. E isso é um trabalho de formiguinha, tá? Não é da noite para o dia. Não, vocês vão tentar fazer isso em aula hoje?
vocês vão ver resultado, mas não é, tipo, imediato, né? Vocês já vão ver que elas estão sentindo no corpo delas, mas vocês vão ter que ficar falando isso todos os dias. Sim? Deixa eu perguntar, posso continuar mais um pouco para a gente falar das piruetas? Que eu falei tanto, a gente já está 1h30, 1h15 aqui. Vou fazer mais 15 minutos. Se eu não conseguir terminar, a gente termina na sexta, tá? E daí, na sexta, a gente fica sem hora para acabar, pode ser? Sim? Tá bom. Vamos lá para as nossas piruetas. Mas na pirueta, vocês vão pensar em tudo que a gente já falou. Tem muita coisa, né? Vocês estão anotando para não esquecer? Tá? Anotem. Na verdade, eu quero outra coisa de vocês. Anotem. Quando acabar a aula. Não acaba a aula e vai sair fazer qualquer coisa. Acaba a aula e pensa no corpo de vocês. Nessas sensações. Para depois ser mais fácil de passar para os alunos. Tá? Muitas vezes eu faço isso, tá? Na hora de corrigir, eu falo assim, peraí, deixa eu sentir aqui. E aí depois eu corrijo o aluno. Tá? Porque às vezes ele está fazendo alguma coisa e se eu não sentir no meu corpo, eu não consigo explicar para ele o que está errado. Então, é importante a gente conseguir sentir, tá? Vamos lá. Piruetas, tá? Colocação do corpo, o aplombe todo que a gente falou e a intenção do corpo, já vou falar um pouco sobre isso. Lembra da sensação de inflar? Essa intenção do corpo vai ser muito importante, tá? Colocação e intenção do retiré-passé. Sabe isso que a gente falou como eu posso falar? No Ronde-en-Lé, da perna ir para o lado, ter essa sensação de abrir. Deixa eu parar de compartilhar. Sabe essa sensação? Essa sensação é outra sensação chave para elas girarem 2, 3, 4, quantas piruetas elas quiserem. Quando elas fizerem o passé, a gente ativa aquele bumbum, a mesma intenção do nosso Ronde-en-Lé, lembram de ativar o bumbum? A mesma intenção de puxar essa perna para o lado, a gente vai pensar em puxar o meu passé. E eu falo para elas que a intenção é chegar com o meu passé mais aberto do que meu quadril. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu tô com o meu passé aqui, ó. Eu vou ativar e pensar nessa força, ó. Dá para ver? Do joelho indo para trás, tá? Lógico que elas não vão ficar tortas. A gente vai pensar em toda aquela colocação do quadril e vai ativando esse bumbum e fazendo elas sentirem essa força do joelho querendo chegar mais para trás. É essa força que vai fazer elas girarem em 2 piruetas, ou 3 piruetas, ou 4 piruetas, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou fazer uma piruetinha, sem pensar em abrir o joelho, ó. Vou tentar fazer 2 com esse mesmo joelho. Até fiz, mas ele não fica bem colocado. Agora eu vou pensar no joelho. Girei até mais, tá? Então elas precisam ter essa intenção, ó, de abrir e crescer o corpo para poder girar a pirueta, tá? E aí, a Vaganova, ela trabalhava trabalha muito com as preparações. Então, antes de fazer uma pirueta, a gente vai ficar quase 1 ano trabalhando a preparação para a pirueta. Mas aí, não é aquela preparação, vou fazer um passé descer ou um passé e um retiré, balance. Não. A intenção dessas preparações é a gente fazer o aluno estar consciente de cada força que ele vai precisar ativar durante o movimento. Tá? Então, por exemplo, elas vão fazer esse retiro e passé, o que a gente precisa? Desse aplombe, dessa sensação de não puxar para baixo, de inflar, dessa sensação do passé indo para trás, tá? E dessa força sem tensionar. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito tempo essas sensações, para que quando a gente realmente fale, gire, vai ser natural, elas vão falar, girei. Entendeu? Aí a gente vai continuar pedindo essas coisas nessa pirueta, uma pirueta, por exemplo, e eu vou continuar falando, puxa o andar,
puxo o joelho mais para trás, puxo o joelho mais para trás. Quando vocês vão ver, elas estão girando dupla pirueta sem nem pensar. Entende? Então, quanto mais a gente consegue ativar isso, melhor. Agora eu vou falar um detalhe muito importante da pirueta, tá? Do Vaganova. E o que acontece? Isso, eu trabalhei muito com uma professora minha chamada Galina Kozlova. Ela foi durante 20 anos solista do Bolshoi. E foi uma pessoa que mudou, assim, a minha percepção, inclusive, do método, sabe? Desse entendimento corporal. Ela tinha, assim, ela tem, que ela tá viva, o entendimento, assim, de que ela sabe até onde é o lugar da unha, assim. Incrível. E aí, para fazer as piruetas, ela acrescentou um braço que a gente não costumava fazer. E não são todos que fazem, mas ajuda muito, tá? Então, quando eu for fazer a pirueta, a gente vai usar esse braço aqui, ó. Vou mostrar de quinta. Estou aqui, com o braço redondo, certo? Eu vou pensar em virar as palmas da minha mão. Deixa eu chegar bem pertinho. As palmas da minha mão, ó. Como se eu estivesse apoiando em alguma coisa. Tá? As duas palmas, ó. Mas sem fazer isso, tá? Eu só mexo minha mão, ó. Só a mão. Daqui, ainda tô com o joelho esticado. E aí aqui, a coordenação é muito importante. Eu vou pensar em fazer o meu plié. Ao mesmo tempo que eu fizer o meu plié, eu vou pensar em abrir esse braço, mas com uma pressão, como se tivesse alguém segurando aqui. Não só abrir, tá? Com pressão. E quando eu tiver com esse braço, não lá, mas mais ou menos nessa diagonal, ó, eu vou pensar em fechar, mas com muita força desse braço. Saiu. Tá? Então, vamos lá de novo. Palma da mão. Corta o ar e esse plié tem que fazer o plié, ó. Não pode parar, senão a gente perde a força. Ele tem que estar quase chegando no máximo. Eu saio para finalizar, tá? E aí, pensando em... Lembra da sensação que a gente falou na primeira do guarda-sol? De empurrar? Quando eu subir na minha ponta, eu preciso ter essa sensação de empurrar o chão, ó, dá pra ver, ó? Empurro o chão e cresço e inflo meu braço, tá? Se eu fizer essa força para baixo, vou cair. Sim, então esse braço, ó, é muito importante. E a gente vai usar ele também na pirueta de quarta. E aí tem outro detalhe importante. No Vaganova, a gente prepara a pirueta de quarta sem dobrar os dois joelhos. A gente prepara o joelho da frente esticado, deixa eu mostrar até assim. E o joelho de trás, o joelho da frente dobrado e o de trás esticado, tá? Tô aqui, vou mostrar assim só para vocês verem essa perna. Lembram da mão que a gente acabou de falar? Vira a palma da mão. Quando eu fizer plié, aí sim essa perna faz plié, ó. Faço plié. E aí, só que esse peso não pode vir para trás. Eu preciso manter esse peso na perna da frente. E essa perna usar como um impulso para subir rápido, tá? Então, ó, tô com ela esticada. Palma da mão. Quando eu abro meu braço, eu faço plié. Isso. Pra terminar, tá? Mostrei assim só para vocês verem, mas a gente vai estar sempre em croisé, né? Então, ó, palma da mão, para vocês verem. Sem mexer os ombros, os braços, nem nada, só a palma da mão. Corta o ar aqui, ativa, ó, o plié para sair. E finalizar. Eu não grudei o passê. Grudem bem o passê que vai ficar mais fácil, tá? Outro detalhe importante da pirueta. Quando elas forem trazer o passê, elas tendem a trazer o passê aqui, ó. Quase cruzado demais. Na pirueta é importante que o passê fique mais ou menos aqui, assim, ó, quase na lateral, tá vendo? Inclusive a nossa perna, ela tem essa curvatura. O meu pé, ele continua nessa curvatura, ó. Difícil. Aqui. Nem muito na frente, nem do lado. Um pouquinho aqui na frente, tá? E aí, quando elas sobem no passê, é importante que elas subam, por exemplo, da quinta, não pensando no pé, que ele cruza, mas pensando nessa coxa, tá? Porque aí ele vem para o lugar certo. E quando eu for terminar a pirueta, eu tenho que ter essa intenção de crescer, de fazer isso aqui, ó. Cresce, ó, puxa minha calça para cima
e termino. Ou puxo minha calça para cima e fecho o quinto, tá? Só que se meu pé estiver aqui, quando elas vão fazer isso, ó, não tem espaço. E aí é onde elas desequilibram, tá? Então, toda vez que eu for fazer a pirueta, não deixa elas fazerem, ó, cruzado, mas pensa por essa coxa, ó. Palma da mão. E coxa para cima. Para descer. Sim? Estão entendendo? Tá ficando claro? Faz sentido? Sim. Testem depois, tá? Esses detalhes. Mas vocês perceberam a perna da quarta? Pirueta de quarta, sempre perna esticada. E aí, outro detalhe importante. Elas não podem fazer o plié rápido, tá? Elas precisam ter calma nesse plié. Então, quando a gente começa das piruetas, a gente dá ela lenta, por exemplo, em 8 tempos, justamente para elas conseguirem ter essa tranquilidade. Se elas fizerem um plié rápido, elas não vão ter a força de empurrar o chão e subir para a pirueta. Inclusive, outro detalhe importante. A gente chama de pirueta em silacu de pied quando ela é no meio da batata, tá? Vaganova chama assim. E aí todas as piruetas a gente ensina dessa forma, porque elas conseguem manter o quadril alinhado, tá? E a pirueta que o passe é alto se chama tour tire-bouchon. Tá? Então, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a pirueta que o passe é mais alto é tour tire-bouchon. E aí a outra não é nem crítica, mas é uma coisa para a gente pensar, tá? Dentro do método, a gente sempre vai fazer a pirueta baixinha e quando o professor solicita o tire-bouchon, que a gente sobe, tá? Mas o que que acontece? Essa não é uma realidade. Se você for para qualquer companhia virar profissional, você sempre vai ser alto, inclusive na Rússia, tá? Então, o que eu sempre faço é, eu ensino aqui, para elas terem esse entendimento do quadril, né? Segurar o quadril, saber colocar o passé sem entortar o quadril. Depois a gente ensina o tour tire-bouchon. Quando elas entendem, a pirueta vira sempre tour tire-bouchon. A gente chama de pirueta, tá? Não precisa falar toda vez tire-bouchon, mas aí a gente já sobe o passe. Tá? É importante porque atualmente todo mundo sobe o passe. E aí tem um fato histórico, sabia? Isso é muito interessante. É que eu não separei o nome da pessoa que escreveu. Mas da pessoa que escreveu e da bailarina. A Vaganova, ela sempre fez a pirueta aqui. E o chinês, quando estavam nas pontas, eram os chinês na meia ponta. Eu não sei se vocês já viram o vídeo antigo do chinês na meia ponta. Já viram? Antigamente, elas faziam chinês muito rápido e na meia ponta. E aí, a Vaganova, ela não saía da Rússia, ela dificilmente saía. E veio uma bailarina, agora eu não vou me lembrar porque eu não separei aqui. Eu acho que era dinamarquesa. Fazer aula com Vaganova. E aí, quando ela chegou na aula, as bailarinas todas, na hora da pirueta, estavam com o passezinho aqui, mas a bailarina fez o passe lá em cima, e na hora do chinês, ao invés de fazer na meia ponta, ela fez nas pontas. E aí, no dia seguinte, isso é uma aluna da Vaganova relatando que era uma aluna que estava na aula. Ela falou assim, a Vaganova, ela podia ter chegado no dia seguinte e falado para a bailarina fazer do jeito que ela queria. Mas ela ficou pensando em casa, e aí ela virou para todas as outras bailarinas e subiu o passé. Então, provavelmente aí que surgiu o tire-bouchon, né, o nome tire-bouchon. E o chinês ela passou a fazer na ponta. Então, ela viu que aquilo já era uma necessidade mais atual e mudou o método dela. Tá? Depois, se eu lembrar, eu mando direitinho escrito nos grupos para vocês. Tá? É uma passagem de um livro que tem sobre a Vaganova. Tá? Outra coisa importante das piruetas que a gente vai conseguir acabar. Entenderam bem o movimento do braço? Eu não falei da cabeça. A gente precisa marcar a cabeça como sempre, em qualquer método, a gente vai marcar a cabeça. Mas é importante que elas consigam manter, por exemplo, imagina que tem, deixa eu até pegar aqui, uma prancheta embaixo do meu queixo.
e elas vão marcar a cabeça nesse sentido. O que acontece muitas vezes elas fazem ou isso, ó, quando elas vão marcar a cabeça, elas inclinam para voltar, tá? Então elas perdem o equilíbrio quando elas inclinam a cabeça. Ou o que eu falo, elas ficam com medo e olha de lado. Elas vão fazer a pirueta, elas fazem isso, ó. E aí elas não conseguem marcar, tá? Então é muito importante a gente também trabalhar essa cabeça, tá? Mas essa cabeça ela vai ser trabalhada durante vários movimentos que tem giro antes de realmente chegar na pirueta, né? Então ela vai fazer muita coisa que a gente viu de um lado para o outro, se chamam glissades, GTs, e aí a gente vai conseguir trabalhar essa cabeça. Mas uma coisa para vocês pensarem, tá? E outra coisa é sempre trazer o lado contrário da pirueta, tá? Então, se eu estou girando para a direita, no andeor, né, eu vou trazer o meu lado esquerdo, quase pensando em fazer isso aqui, ó, ultrapassar. Porque às vezes as alunas começam a girar e esquecem esse lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar girando. Elas vão fazer a pirueta e esquece o braço. E aí isso faz com que elas não consigam girar. Essa minha lateral contrária, ela tem que ter uma energia, ó, de puxar o meu corpo inteiro. Então aqui, ó, eu levo meu corpo inteiro por essa lateral. Sim! Dúvidas? Tem, já vou ler aqui. Thalita perguntou como escreve o tirbuchão? Thalita, não sei. Acho que deve ser isso, né? Deixa eu escrever aqui, vou escrever no chat. Tirbuchão. Deixa eu ver. O peso do corpo na pirueta começa na frente. Quando faço plie na perna de trás, o peso fica nas duas pernas ou continua na frente? Karen, o peso fica sempre na frente. Porque olha só, se eu trouxer o peso para trás, elas perdem o equilíbrio da pirueta. Vou mostrar aqui aberto de novo. Quando eu fizer o plie, ó, o meu peso ainda está na perna da frente. E eu posso sair a pirueta. Se eu transferir o peso para trás, ó, elas não conseguem voltar ao corpo, tá? Então sempre mantém o peso na perna da frente. Inclusive até falo para elas assim, ó, tira a perna de trás. Sente lá, tá no eixo. Agora eu posso fazer o plie. Faz o plie, tá no eixo, ó, tem que estar podendo tirar a perna. Tá? É muito importante isso. Vamos ver o que mais tem de mensagem. Os braços vão para a terceira posição? Nessa pergunta do tirbuchão? Acredito que sim. Então, no tirbuchão existe um desconsenso. Eu não sei se existe essa palavra, mas não existe um consenso do tirbuchão. Tá? Por quê? Cada professor e cada escola adota uma forma, né, de continuar o método. O que acontece? Principalmente na Rússia, por exemplo, a gente tem a escola da Vaganova, a gente tem a escola coreográfica de Moscou, que seria o Bolshoi, e a gente tem, vamos supor, a escola de... esse é o nome. Kiev na Ucrânia, não. Enfim, vamos supor lá, Vaganova e Bolshoi. Eles têm reuniões mensais, semestrais, não sei, cada escola tem a sua, e eles definem detalhes da metodologia que eles vão seguir, tá? Então, tem determinados movimentos que a Vaganova não deixou muito bem explicado, entende? E aí, na verdade, eu nem sei se ela não deixou explicado, se ela não foi mudando conforme a necessidade, e os alunos que passaram primeiro tiveram uma informação, depois ela talvez tenha feito alguma alteração e mudou, e talvez tenha outra alteração e mudou, tá? Então, alguns detalhes a gente vai ter divergência, tá? Alguns não. Significativos detalhes a gente vai ter a divergência. Todos os que eu souber que tiver divergência, eu vou contar para vocês. Na extensão universitária eu falo, olha, tal lugar eu sei que fala assim, tal lugar eu sei que faz assim, tal lugar que faz
Então, o tire-bouchon, a gente tem algumas formas. Alguns professores falam que o fato de subir o passé é por tire-bouchon. Alguns professores falam que para ser tire-bouchon eu tenho que subir o passé e subir o braço. E tem outros professores que falam que para ser tire-bouchon é em atitude. Então, existe uma divergência. Tá? O que eu entendo dos livros da Vaganova é que o passé sobe. E aí a gente pode divergir o braço, a gente pode pôr o braço na terceira também, a gente pode pôr o braço na primeira, né? Depois a gente vai fazer a pirueta em atitude, que pode ser, dificilmente a gente usa com o braço na primeira, mas que vai ser com o braço na terceira, tá? Então, não é bem claro. Eu falo que falar que é tire-bouchon se o passé tá alto é certo. Se você definir que tire-bouchon só vai ser quando eu tiver com o braço na terceira, também tá certo. Tá? Então, isso é importante. Que mais? Como muda de um método para o outro, aprendi por toda a vida que o peso na quarta tinha que estar no meio. Realmente faz muito mais sentido, a base já está preparada para fazer a pirueta. É verdade. Isabela, a Vaganova ela foi muito precisa no estudo dos movimentos, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E, inclusive, eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, com Royal e fazem o método Vaganova para acrescentar esses detalhes de correção mesmo, sabe? Aí, não tanto de progressão, mas das correções é legal também. Tá? E, como eu falei no começo, dos braços, essas correções eu não ouvi de um professor de Vaganova, mas faz todo sentido para o que a gente precisa. Tá? Então, eu acho que a gente tem que unir. O que é bom, gente, a gente tem que usar. O que dá certo, tem que usar. A gente só tem que saber de onde vem. Tá? Então, isso é importante, assim, a gente falar assim, olha, esse braço pode ser chamado de quinta posição. E talvez na escola de vocês falem assim, eu vou adotar a quinta posição porque os professores, a maioria no mundo, quer dizer, no mundo inteiro fala quinta posição, só os russos que falam terceira. Então, vocês podem falar para os alunos, olha, eu vou adotar isso, quinta posição, mas no método que a gente segue é terceira, entende? Então, se vocês fizerem esse paralelo, eu acho que está tudo certo. Sim? No Chenet do método Vaganova feito de quinta, Tereza, existem 2 jeitos, tá? No método Vaganova do Chenet. Um é ou de primeira, continua em primeira, vira primeira, primeira, ou de sexta e primeira, paralelo, primeira, paralelo, primeira. Eu gosto desse de paralelo primeira, porque ele ajuda muito na energia do movimento e no controle. Então, ó, quando eu for fazer o Chenet, a gente sempre vai pensar, independente se for primeira ou paralelo, tá? A gente sempre pensa no lado contrário, igual na pirueta. Quem leva é o meu lado contrário. No Chenet, ó, eu vou pensar, fecho, abro. E aí leva esse lado, ó, fecho, abro. E esse movimento de fechar e abrir, ele me dá mais controle do giro. Eu sinto que ele dá mais controle do que se eu fechar, do que se eu manter na primeira. Mas a gente não fecha a quinta. Tá? De primeira ou de sexta. Mas ambos estão certos. Tá? E aí também, outra coisa importante, nem sempre o que é melhor, por exemplo, no meu corpo, vai ser melhor para o meu aluno. Então, por exemplo, se eu ver que um aluno tem dificuldade em fazer sexta primeira, eu posso pedir para ele fazer primeiro, e se ele conseguir fazer isso melhor, eu deixo esse aluno fazendo assim. Tá? Então, isso eu acho que é importante a gente ter. É um cuidado individual com cada aluno, sabe? Olhar para cada um e ver a necessidade daquele aluno naquele momento. Tá? Então, isso é muito importante. Letícia, o que o Bolshoi daqui faz? Eu não sei. As reuniões? De determinar, né? Sim. Tá? Então, sim, o Bolshoi daqui faz. Eles têm reuniões, eu não sei há quanto tempo, mas eles fazem reuniões e definem. Por exemplo, eu sei que tem coisas hoje na escola que são ensinadas diferente de quando eu aprendi, de quando eu estava. Porque foram mudadas nessas reuniões. Então, por exemplo, um dos detalhes é o fondue, que
eu aprendi, né? No livro da Vaganova diz assim, mas no Bolshoi daqui eles ensinam assim, e eu acho que fora em algumas escolas também. Não sei se na Vaganova eu escuto, tá? Eu aprendi fondir, e onde está meu sileco DP, eu penso na altura do meu joelho e eu abro, a 45. Hoje, aqui na escola do Bolshoi, eles fazem fondir um mini developé para abrir, tá? Então, alguns detalhes, às vezes, eles alteram de acordo com o que eles acham necessário, tá? O Bolshoi daqui também faz isso. Acho que é isso, gente, por hoje. Mais dúvidas? Gostaram? Não gostaram? Espero que sim. Acho que foi uma aula bem abrangente, né? E sabe o que eu não fiz? Eu não tirei foto de vocês. Vamos tirar uma foto hoje? Sim. Quem tá com a câmera desligada? Ah, obrigada, Lidiane. Sempre que precisar, pode mandar, tá bom? Perguntas. Que bom, Verônica, que esclareceu. Vamos tirar foto? Ó, abram as câmeras aí, hein? Olha, a gente tá super lotado. A gente tem 2 páginas, tudo bem. Vamos lá? Ó, tem gente com a câmera fechada, fico triste. Ah, tudo bem, não tem problema. Então, ó, sorrisão. Deixa eu ver se tá aparecendo. Opa, tô no vídeo, peraí. Peraí, que tem outra câmera. Fica aí, congela o sorriso, congela. Bom, muito bem. Gente, muito obrigada. Espero vocês na sexta, tá? Espero que tenha sido esclarecedor. E aí, se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Um beijo.